Então, para quem, né, eu fiquei sabendo que tem gente que talvez tenha sido a primeira vez, a gente está falando das providências divinas, né? Izanami, Izanagi e Izanami, né? Como bem frisou o Kaito-san, tem que a sílaba tônica aí, a última, né? Izanagi e Izanami, né? Fazem parte aí da razão da origem, né? A história de como nós surgimos como seres humanos, né? Não, não foi assim de repente, né? Mas teve aí umas fases, né? Depois do Mar de Lama, que também já foi citado aqui, que foi separado a água. Bom, vivemos no mar, depois começamos a frequentar a Terra e até chegar nesse ponto que estamos agora, né? Como os seres humanos que somos. Falando aqui agora, primeiramente um disclaimer, né, uma ressalva aqui sobre as declarações, né, que nesse bloco, né, todas as declarações são de responsabilidade dos entrevistados, né, e não reflete necessariamente a, a opinião dos organizadores e também da Igreja, a sede da Tericô do Brasil, né? Mas não que a gente vá desviar, né? Mas pode ser que às vezes haja alguma opinião pessoal aí, aqui nós estamos livres para comentar, né? Para podermos crescer juntos aqui. Fazendo primeiramente uma apresentação dos nossos convidados, é, o, vai temos aqui o reverendo Otonari, né, o Jacques Otonari, condutor da Igreja Tericeu Manaus. Ele é formado pela Escola de Teologia Senchuca, que fica lá na cidade de Teri. E tem formação em terapias integrativas complementares de saúde. Nesse caso, o Jacques, né, ele deixou gravado, né, fizemos três perguntas vamos fazer três perguntas, inclusive todas as perguntas também foram direcionadas ao condutor Jacques, mas ele respondeu via gravação e vamos inserindo aqui na nossa conversa. Temos também o reverendo Yutaka Tanil Yoboko, vice-presidente da Igreja Terikyo Paulista, formado pela Escola de Teologia Senchuca, lá em Teiri também, e educador formado em Educação Física, né? Também foi presidente do Senkai, vice-presidente do GACO, né, que acabou de falar, em comissão dos encarregados do curso estudantil, coordenador da comissão do Corpo de Hirokshin emergencial da sede missionária do Brasil. Também tem um cargo internacional, né, diretor adjunto da Igreja Mor Nankai, e atualmente atua como vice-presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Veracruz, aqui em São Paulo. Temos também como convidada a reverenda Júlia Yumiko Tanaka Sato, diretora da Associação Feminina de Tericô do Brasil. Foi coordenadora do grupo de debates, né, do evento que aconteceu, e a esposa do condutor da Igreja Tericô Bandeirantes, que fica em São Bernardo do Campo, né? Então, nesse bloco, nós vamos fazer três perguntas para os nossos convidados, né? Lembrando, de novo, que a parte do condutor Jacques Otonari foi gravada, né? Então, acho que vamos começar a ver a gravação da primeira pergunta. É assim: como vê a influência dessas providências no seu dia a dia, né? Como ele vê Izanagi e Izanami, né? A providência de viveiro e de semente no dia a dia. Então, vamos à gravação do condutor Jacques. Oi, pessoal, estou de volta aqui agora para o momento reflexão, né? Eu vou fazer então as perguntas para o nosso entrevistado de hoje, né? O Kaitio-san Jacques, da Igreja de Manaus. Então, Kaitio-san Jacques, né? O senhor poderia contar para a gente como o senhor vê a influência das providências de Izanagi e Izanami no Mikoto no seu dia a dia? Primeiramente, a razão do Izanagi Izanami nós encontramos no Motonori, dentro da doutrina do Tenbikyo, né? No capítulo 3, Razão da Origem, fala um pouco. Basicamente, né, eu acredito que aqui está falando sobre a segunda parte do Tsutome, que é o Choto Hanashi, que fala a parte da criação céu e terra do mundo, criei marido e mulher. Esse é um princípio de tudo.
dentro da providência divina, ao meu ver, a minha experiência, assim, um pouco, né? Eu acredito que é o equilíbrio entre razão, entre céu e terra, marido e mulher. Não pode estar um brigando com o outro, né? Andando em harmonia, junto, o casal, é o princípio de tudo. Então, hum, o homem tem essa razão de Tski, né? E a mulher Kisama, né? Que é sol. Então, os dois em harmonia, tem o dia e tem a noite, né? Hoje, tendo esse ensinamento nas nossas mãos, a gente consegue relacionar, fazer uma relação muito boa com o nosso dia a dia. Por exemplo, eu não sabia que para conceber um filho, a temperatura no ventre do, da mãe e a concepção, que é o Izanagi, que é homem, semente, com o viveiro, que é Izanami, né? Eles têm que estar na mesma temperatura para conceder a criança, né? Se tiver um pouco mais alterado da parte do ventre, ele mata os óvulos, né? Então, fazendo uma comparação, nossa, é muito equilíbrio, né? Dentro dessa providência. Ah, uma vez, assim, me perguntaram, né? Poxa, por que que meu marido é assim? Falaram, né? Ah, ele é calado, ele não fala nada, não diz nada, pode cair chuva, pode cair sol, ele não faz nada, fica calado. Eu digo, não, ele tá certo. Aí, como assim tá certo? Olha, ele tem a razão de lua, né? Lua sempre é frio, né? Então não faz nada, fica quieto ali, ó. Aí, nossa, fica assim, mas o que que você tá falando? Ah, eu acho que dá uma olhada aí, dá uma lida aí pra você ver, né? Então, às vezes, brincando assim, falando com as pessoas ficam pensando, puxa, realmente nunca ouvi desse jeito, né? Dessa forma, né? Ao mesmo tempo também a mãe, Hisama, que tem a providência do sol de cuidar, né? Harmonizar, criar os filhos, educar, gerar, né? Poxa, a base realmente tem que ser bem sólida. Se comparar também com um prédio de vários andares, a base tem que estar bem firme, senão o prédio cai. Fazendo uma comparação no nosso dia a dia, dá para enxergar que realmente cada um tem sua função, nem mais nem menos. E estudar essa parte do Tomé é muito correto, muito, não tem como colocar um erro, né? Colocar na gente. Se for algo tem a ver comigo, né? Porque esse Choto Hanashi fazendo uma vez só, é uma vez, uma sequência no Tomé, né? Então não faz duas vezes. Então a gente tem que aprender, né? Assim, muito rápido, tem que ser rápido, senão não dá para fazer várias vezes, né? Esse Choto Hanashi é uma vez só no Tomé. Assim, fazer uma reflexão, né? Puxa, então Deus fez bem correto, concedeu, modelou céu e terra, criou o marido e a mulher, o princípio de tudo. Pô, é mais ou menos por aí minha reflexão, né? Eu acredito Uhum, que tem algo a ver com o nosso dia a sim. dia. Não, muito profundo mesmo. Ah, sim, muito bacana, né? Essa parte de associar com o hino sagrado, né? Assim, digamos que facilita, né, a nossa compreensão também, né? Né? Obrigado, assim, ouvimos a gravação, né, do condutor Jacques. Agora podemos passar para o reverendo Yutaka Tanil, né, respondendo a mesma pergunta, assim, fazer uma reflexão dessa pergunta sobre a influência das providências, né, dessas providências no dia a dia. Aí, o Yutaka. Aí, bom, como o reverendo Jacques estava comentando, ele falou bastante sobre a questão da doutrina, e o que ela influencia no meu dia a dia, né, se a gente vê o termo, ele fala, protótipo de homem, protótipo de mulher, semente e viveiro.
Então, a partir do momento que a gente foi concebido, a gente é um protótipo, a gente ainda não é um homem, né? A gente passa a se tornar um homem a partir do momento que a gente casa e consegue ter a graça, né, de conceber um filho. Então, eu acredito que, né, como as razões são tão interligadas, né, deve ser uma questão assim de valorizar, né, no nosso dia a dia a qualidade de cada um, porque como foi falado também no começo, a razão de dois em um, né, um homem e uma mulher formam um casal, né, esse um casal na providência de Izanagi e Izanami, que tem foi recebido o instrumento masculino, o instrumento feminino, a partir daí então ele se torna um homem e ele vai se completar a partir do momento então que através da concepção, né, de casa, ter uma companheira e passam a viver a dois. Como é que a gente sente no dia a dia? Realmente respeitando as diferenças, principalmente, né? Aceitando que eu vejo assim, vou falar no meu caso, né? A minha insuficiência, o que falta de mim, a minha esposa tem de sobra, né? E a parte física, às vezes, o que ela não consegue, eu supro, né? Então, a gente vai se complementando, né? E o interessante é muito disso, bem no comecinho do casamento, né? Ela era muito direta, muito. Aí quando ela falava alguma coisa, engolia seco assim e ia aguardando. Aí, mas na hora começar, né, Deus mostrava assim, não é engolir seco, né, realmente é aceitar, porque realmente ali provavelmente eu estava errado. Então, com o passar dos anos, isso, né, foi sendo mostrado através dos nossos filhos, né, que fala que os filhos até os 15 anos é uma orientação aos pais. Então, você imagina, eu tive 5 filhos, quantas orientações eu não tive? Mas, assim, é a importância da harmonia do casal, né? Porque acho que, como falou no hino 2, é o princípio da razão da humanidade, né? Então, a família, o casal, é o que começa a projetar a família, então as pessoas começam a observar o dia a dia daquela família, então isso vai, consequentemente, levando, né, por uma vida plena de alegria e felicidade. Mas o importante, do meu ponto de vista, assim, é a gente sempre estar, né, se policiando, que hoje o que a gente percebe muito, assim, na época quando foi pego o sirene e a cobra branca, né, foi escolhida por Deus para ser os protótipos, logo que foi chamado por Deus, né, você vê nas escrituras, está escrito, né, vieram nadando retamente, vieram assim, sem hesitar, vieram diretamente até Deus. Então, que Deus gosta, assim, desse espírito obediente, né, assim, que não tem aquela variante, será que eu vou ou não vou? Ele está me chamando, não. Deus chamou, ele veio, né, e fez essa, né, promessa de ser reverenciado posteriormente. E a figura de Izanami no Mikoto, Izanami, foi da mãe progenitora, que é da alma da Oyasama, né, então, para nós é muito, acho que importante essas providências, assim, não achar que é só a questão do casal, mas é uma questão muito mais além, muito mais profunda, né? Então, o fato de seguir cegamente a Deus, né, e tendo a nossa mãe, a figura de Zanami no Mikoto, né, da alma da Oyasama, de seguir, né, com um espírito sincero, né, sem desviar, sempre amparado, né, na intenção de Deus. Ok, muito obrigado, Sensei Utaka. Vamos ouvir a opinião da reverenda Júlia Sato, né, de como ela vê influência dessas providências no dia a dia. Sensei Júlia. Oi, boa noite novamente. Então, eu já vejo assim da influência do dia a dia, né, que graças à semente e o viveiro, né, que nós temos o alimento, né? Graças à semente e o viveiro, né, que nós podemos sobreviver, né? Podemos ter o ar, o calor, o vento,
né? Mas o semente e o viveiro, né? Sem esse, a gente não sobreviveria, porque nós temos que comer, nós temos que alimentar, nós temos que abastecer para nós sobrevivermos, né? Então, mas eu acho que, então, mas sem a semente e o viveiro, tá, nós não viveríamos. É, né, uma das grandes de ter, de ter a descendente, né? Tanta gente querendo ter filhos, né, e não consegue engravidar. Então, graças a esse descendente, que nós temos essa continuidade, né? O que é continuidade? Continuidade são pessoas que, né, faleceram, retornaram e renasceram e dar a continuidade da vida plena de alegria e felicidade, né? Então, se não existisse esse semente e viveiro, né, a natureza não conseguiria sobreviver. Através dessa natureza, né, que conseguiremos alimentar e crescemos, né? Então, recebendo essa graça, né, de homem e mulher, temos esse descendente, que é a água e o calor, que é importante, mas a semente, o viveiro, eu acho que é mais importante, né? Porque se não tivesse a semente e o viveiro, né, a gente acho que não estaria aqui no mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, o Izanami botou, o casal, né? O casal, ele, né, é muito importante também, né? Se não tiver o casal, né, que é Izanagi e Izanami, né, nós não temos essa continuidade, né, de gerar os filhos, né? Sem esse, não existiria o ser humano. Aí eu acho que é isso, meu dia a dia, eu penso assim, é isso. E ok, muito obrigado pela reflexão, né, sobre essa primeira pergunta. E poderia já responder a segunda pergunta, né, Sensei Júlia, é aqui. Alguma graça recebida, né, a senhora que falou aí sobre casal que tenha que ter filho, talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Alguma graça recebida relacionada a essa providência? É, conhece alguém ou alguma situação, né, que tem a ver com essa graça, com essas providências? Tem uma xingação minha, né, que ela, 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 ela conheceu a Telikyo através do marido dela, né? E o marido dela dedicava muito no Kyokai. Então, no começo, logo quando ela casou, ela não gostava muito, sabe, que ele dedicava muito no Kyokai, né? Eu chamava ele para vir fazer Hinokshin e ele vinha correndo, né? Então, o motivo deles era brigar por causa disso, né? Mas, enfim, eles tiveram muito tempo, depois de muito tempo de casado, tiveram o primeiro filho. Aí, depois de 10 anos, ela não conseguia engravidar o segundo filho. E ela queria muito o segundo filho. E ela engravidava, ela perdia, né? Abortava. Isso aconteceu 3 vezes isso aí. E ela queria tanto o segundo filho que ela começou a vir para o Kyokai, né? E começou a vir fazer o Otsutome, e usa o Tome com o marido dela, porque o marido dela tem quase todos os dias no Tome, né? E ela começou a vir para o Otsutome. Aí, ela conseguiu engravidar. Então, só que ela engravidou, mas ela tinha muito medo de abortar novamente. Então, o que que ela se determinou, né? Ela mesma se determinou a vir fazer o Otsutome, o Yuzutome, até a criança nascer, né? E ela pediu para mim fazer o Sasuke. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o Sasuke, então, 3 meses, né? E 3 meses, que é a época, né? O tempo da gestação, que é muito importante, né?
Então eu falei, vou fazer os 3 meses do Sasuke para ela. E ela vinha todo dia, com chuva, tempestade, calor, frio. Ela veio todos os dias até a gestação. Então, quando terminou, até quando completou 3 meses, eu falei assim para ela, falei assim, olha, como já completou 3 meses, então acho que não precisa mais fazer o Sasuke, né? Aí ela falou assim para mim, dona Júlia, eu gostaria que a senhora fizesse o Sasuke até a minha criança nascer. Ela falou assim para mim, né? Então, tá bom, então eu faço o Sasuke sim. Então, até os 9 meses, né? E eu fiz o Sasuke para ela e ela teve uma criança grande, enorme, forte, com saúde, graças a Deus. Então, eu acho que esse foi a graça, né, que ela, que ela recebeu, né, essa experiência minha também, muito grande, né, de eu sentir essa graça que ela recebeu de Deus Para em Oiaca, né. Então, eu até já fiz o Hanashi no Yonamotokai, lá no Dendocho, né, que era um ano antes do 110 anos do Jinkai, né, e ela tinha se determinado para Yodiba recebeu o Sasuke, e levar a criança, né, levar essa criança para agradecer ao Oyasama por ter recebido essa criança, né, mas infelizmente, né, entrou na pandemia e ela não conseguiu fazer o devagar, ele não recebeu o Sasuke, mas ela continua essa determinação, né, dos 140 anos do tratamento físico de Oyasama para ela fazer o Sampai no Tibá, receber o Sasuke e levar a criança para agradecer ao Oyasama por ter recebido essa graça. É isso. Muito obrigado, Menina Júlia Sato. Muito obrigado. Agora, a gravação, né, do condutor do Kaito-san Jacques Otonari, do reverendo Jacques Otonari. Então, Acabei de falar sobre a concessão, né, no ventre com viver providência de Izanami, né? Então, não podendo ter essa concessão, acabou que recebendo grande graça, né, de ter recebido ao ventre do seu filho, né? Então, esse é uma grande prova de que realmente o trabalho de Kami-sama de Deus Pares está constantemente com a gente. A gente tem, né, nossas dificuldades de entendimento, de crer que realmente isso funciona. Eu falo assim muito aqui, né, assim, quando a gente está doente, que está no hospital, nossa, eu quero ficar bom, né? Mas assim, agora o sistema tem que funcionar. Eu falo assim, né? Agora é a hora de a nossa fé funcionar naquele momento, né? Então, será que nesse momento a gente vai ter essa fé mesmo, essa força, né, de fazer funcionar o ensinamento, o Tomé, né? Então, fica uma pergunta aqui. Sim, fica aí a pergunta. essa é a pergunta. Vai funcionar? Não vai funcionar? Acredita ou não acredita, né? Reverendo Yutaka, agora gostaríamos da sua reflexão a respeito dessas providências. Qual que era a pergunta mesmo? Me desculpa, se é alguma graça recebida, né, relacionada a essa providência, assim, se conhecer alguém, ou qual seria a graça relacionada a essas providências? Bom, além das 5 graças, né, que eu recebi, né, que já estão aí todas grandes, no passar assim desses anos, né, que eu retornei aqui ao Brasil,
Então, a gente tem acompanhado, assim, várias casas de fiéis, alguns, né, realmente querendo ter filhos e não conseguem. E quando a gente para analisar as características, né, das providências de Izanagi e Izanami, né, no Izanagi tem a providência do fogo, do sol, do calor. Izanami, oh, perdão, Izanagi é da água, Izanami do fogo e do calor. Então, eu costumo sempre comparar esse relacionamento a um casal como se fosse fazer uma sopa, né? Então, o fogo está por baixo, esquentando aqui a caldeira, né? E o líquido aqui, que é a previdência do homem, da lua, tá aqui. Então, às vezes, quando a mulher ela é muito exaltada, ela é muito mais forte, né? Assim, em termos de, como vou dizer assim, ela quer impor todas as vontades dela, e então começa a aumentar o fogo, né? Nesse sentido. Então, acaba fervendo a água, né? Aí essa água começa a transbordar dessa vasilha e acaba apagando esse fogo. Então, eu vejo muito as graças assim, que a gente recebe, realmente essa harmonia do casal com suas providências, né? Se respeitando, se salvando mutuamente. Mesmo eu com 20 e poucos anos de casado, nós temos os nossos arranca-rabo, né? As diferenças. A diferença é que, assim, quando a gente está exaltado, a gente dá aquele tempo, deixa esfriar um pouco a cabeça e a gente para, então, para conversar, né, e cada um exponha o seu ponto de vista, só, né, naquele momento você estava assim, eu estava assado, e então ambos precisam ceder um pouquinho, saber ouvir, né, então, até estava comentando com a minha esposa, assim, acho que o fato da gente, né, ter conseguido ter a graça, assim, de 5 filhos, é que realmente, assim, a gente tem uma certa harmonia, principalmente em relação ao ensinamento, né? Então, às vezes, o fato de um dos lados não seguirem o mesmo ensinamento, eu falo que nós, o TNQ, às vezes a gente tem vícios, né? A gente acha que a pessoa tem que ter obrigação de entender a gente. E nessa oportunidade, em julho, eu pude fazer o curso, segunda parte do QNT, que é o curso de formação para condutores, e eu acredito que foi muito gratificante, né, nesse primeiro ano dos 3 anos e 1.000 dias, porque foi feita uma reflexão do casal, né? Fizemos o mesmo curso juntos, ouvimos a mesma palestra e tivemos a nossa reflexão. E aí foi aqueles vícios que eu falo que nós da TNQ temos, que o sensei, né, dando as palestras, tinha coisa assim, eu tenho que aproveitar para sugar, né? Tudo que eu tiver de pergunta, eu vou fazer para os mestres, né? Era só pensar numa coisa, no dia seguinte, essa resposta já vinha sem eu perguntar. Então, isso foi o primeiro ponto, né, muito gratificante. Mas o que me marcou muito, bem no começo, foi que ele falou assim, né? A doutrina, né, o ensinamento da Tenikyo, ela não pode ser imposta às pessoas, né? Ela tem que ser assimilada dentro do coração nosso, dentro do nosso espírito. Então, a partir do momento que a gente já está assim, calejado, então a gente, mas você não está entendendo, você não está enxergando, não vai, né? Aí tem passagens que falam, não a pessoa que não entende, é o ensinamento que não chega no coração das pessoas. Então, o fato de ter vivenciado isso nessa oportunidade foi muito importante para mim, porque como fui criado também num sistema muito assim disciplinador, então às vezes a gente quer impor também dessa forma, né? E acabamos por errar. Então, nesse ponto eu e minha esposa vivemos assim um corrigindo o outro, medindo as palavras, para sempre tentar manter a harmonia do casal, né? E isso, assim, acho que tem refletido, pelo menos, não sei se meus filhos poderiam estar respondendo isso, né? Mas, assim, eu amo muito a minha esposa e qualquer coisa, assim, a gente tenta fazer um agrado, né? E sempre as crianças vendo isso, assim, sente aquele calor, né? Então, para mim, assim, acho que o que eu mais senti
principalmente dos 5 filhos que a gente teve, né? A gente teve, contei uma vez, né, uma gravidez anterior que a gente não sabia, e a gente foi descobrir só na terceira gravidez dela, em que ela veio comentar comigo, né? Então, naquela época a gente realmente não estava preparado, né? Deus levou de forma inconsciente, sem a gente perceber, e ela voltou agora na forma de quinta filha, né? Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Então, relacionando, né, aí a providência com o que o reverendo Roberto Watanabe, né, falou sobre também ser o lar, né, o meio ambiente, o ambiente familiar, né? Muito bem. Muito obrigado, reverendo Taco. E nessa dinâmica aí de último que responde, também responde a primeira pergunta, né? A pergunta, primeira não, né? Responde primeiramente. Então, reverendo Yutaka, a terceira pergunta dicas, né, de ações, acho que o senhor até já falou, né, sobre, já deu uma dica aí já na segunda pergunta, que condiz, né, para receber essa graça, né, a graça da plena, né, a plenitude dessas providências Izanami, Izanagi, no Mikoto, e suas considerações finais. Aí, Aí, eu acho que, primeiramente, tem que partir de nós a humildade. Entende que eu ensino as 8 poeiras, e normalmente as intrigas, as brigas, né, as desavenças que tem, até na questão mundial, se a gente analisar, está diretamente ligado nas 8 poeiras. Então, o primeiro fato é limpar as nossas poeiras, né? E isso é através do Otsutomé e do Hinokshin, né? E quem é Yoboko, né? Recebeu o dom da concessão, fazer a transmissão, né, do dom do Sasuke, porque é ensinado, salvando os outros, salva a si próprio. Então, muitas vezes a gente quer correr atrás resolver os nossos problemas, mas eles, né, na própria instrução fala, né, eles vão ser resolvidos naturalmente, desde que a gente esteja condizente à vontade divina, né, a gente esteja fazendo a lição de casa. Não é nada difícil, só que eu digo por mim, gente que já nasceu num Kyokai, às vezes a gente tem vícios, né, a gente tem calos, e acaba às vezes fazendo no piloto automático. Então, nessa oportunidade também, que eu fui fazer o curso, né, o meu primeiro serviço mensal, em agosto, quando eu voltei, tudo aquilo que o sensei comentou durante as palestras, né, que o serviço sagrado é a representação do serviço executado no pedestal do néctar, né, que os kyokais têm a permissão para ser feito. As pessoas que estão dançando estão representando as providências, os instrumentos que são relacionados aos 9 instrumentos do nosso corpo. Então, tudo aquilo sendo cantado, tocado, dançado em harmonia, representa essa vida aqui, né? Da gente está sendo vivificado constantemente. Então, a hora que eu fui cantar a primeira parte do Otsutomi, veio tudo isso de uma vez só, assim, de trás para frente, subiu, e eu não consegui conter, assim, as emoções. Eu falo que em 50 e poucos anos de vida, acho que foi a primeira vez que eu fiz o serviço sagrado voltado realmente com o coração para Jibá. Então, às vezes a gente está lá preocupado, o que vai comer no Naurai, que eu tenho que pegar a estrada para ir embora, mas o foco que é o Otsutomê lá, o serviço sagrado feito com o espírito voltado para Jibá, eu acredito que é uma coisa que, assim, todos os condutores, né, nós temos, assim, toda vez lembrar, porque a gente está vendo, assim, muito pequeno, a gente só olha dentro da nossa igreja, o nosso dia a dia, e lembrar o que o Kai é a representação de Jibá. Nós estamos realizando o serviço da salvação mundial, né? A gente não pode ficar pensando pequeno, pensar grande no sentido de rezar pela salvação da humanidade, pela, né, fim das guerras. Temos que fazer a nossa lição de casa. E eu acho que esse ponto importante, né, para nós, limpando as nossas poeiras, né, constantemente estarmos nos policiando, e pondo em prática, né, a vida modelo de Oyasama,
que na instrução tem batido muito, não adianta ter a vida modelo se a gente não pôr ela em prática. Então, não vamos conseguir fazer igual a Yassama, né? Mas pelo menos, né, um milésimo, um tiquinho que seja, a gente tentar se aproximar disso que o Yassama nos deixou através da vida modelo dela, né? Dessa forma que fala assim, né? Que imaginam ser este caminho, o caminho verdadeiro que trará paz ao mundo. Né? O Fudesaki, sexto, verso 4. Então, esse caminho é muito importante, né? Para que nós possamos realmente trazer paz ao mundo. Ok, Reverendo Itaca, muito obrigado aí pelas suas reflexões. Agora, Reverenda Júlia Sato, por gentileza, né? Então, dicas, a senhora tem alguma dica para receber plenamente, né, as providências e considerações finais, por gentileza. É agradecimento, né? Nós temos que, né, através disso que nós aprendemos a agradecer, né, tanto o Izanami como o Izanagi, né? Então, porque sem ele, nós não temos, nós não temos vida, né? Então, essa é a maneira de agradecer. Tudo a gente tem que agradecer, né? A gente fala, mas eu agradeço muito que, né, o Taca tem 5 filhos, mas eu ganhei dele, eu tenho 7 filhos. Eu ganhei dele, viu, Itaca? Então, né, hoje eu agradeço muito a Deus Pares, o Yasama, né, por ter 7 filhos, né? Toda vez que eu engravidava, né, falei, meu Deus do céu, de novo. Por quê? Por que de novo, né? Quando era tudo pequeno, só reclamava, né? Por que tanto filho assim? Essas crianças dão trabalho. Mas, né, hoje, os 7 filhos já são adultos, né? Minha filha mais velha tem 38, meu caçula já tem 25, né? Já são tudo adultos. Hoje eu vejo, né, os 7, graças a Deus, todos formados, todos de Oboco, todos dedicam à igreja, né? Os que não saem, eles não faltam. Então, eu agradeço muito a Deus Pai Voyasana por ter, né, ter recebido isso. Né? Então, é agradecimento. Né? A gente tem que saber agradecer a Deus. Né? Tem que ser humilde, né, que o Vaca falou. Temos que abaixar a cabeça e agradecer a Deus Pai Voyasana, né, por essas 7 filhos que eu tenho, né? E fora os meus filhos espirituais, né? Eu tenho muito jovens aqui no Teocar, né? Que graças a Deus Pares, o Oyasama colocou essas crianças aqui no Teocar para dar força para mim. Então, esse eu agradeço muito a Deus. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Reverenda Júlia Sato, né, que tem criança aí porque está sendo acolhida, né? Muito obrigado. E, por Paulo, último, oi. antes de você entrar aí, eu vou me intrometer aqui e colocar a pergunta do pessoal lá do YouTube para os convidados. O Luiz Faria, que é novo no Tendikyo, ele pergunta para os convidados, vou ler aqui, por que é tão importante aprender a dança sagrada? Boa pergunta. Um de Júlia, cada quer? vez. Um de cada Podia, vez. já que a Júlia Não, terminou pede agora, para o podia Yutaka. responder. Pede para o Yutaka responder. Yutaka é bom. Vai lá, Não, Yutaka. quem fala por último responde primeiro agora. Não, os dois podem falar, mas assim, quem vai ser primeiro? Para aprender a dança sacra, né? O importante a gente tem que agradecer a Deus por esse nosso corpo empréstimo de Deus, né? E se a gente tivesse algum enfermo, né, no nosso corpo, a gente não conseguiria fazer essa dança, né? E outro, né, é o agradecimento, né? Desse corpo empréstimo de Deus. Nós temos esse corpo perfeito, né?
que é o agradecimento de Deus para Deus Pai. Eu acho que é isso, né? Aí, Reverendo Yutaka. é, eu vou trazer para a atualidade, né? Quando a gente está contente, o que que a gente faz quando a gente ouve uma música? A gente começa a dançar, começa a cantar, né? Essa seria a expressão mais natural. Agora, por que é tão importante aprender, né, os movimentos e de forma correta dos hinos, das danças sagradas? É porque ela foi ensinada diretamente, né, por Oyasama. Ela pegou hino por hino, levou 3 anos, né, eram 3 pessoas assistindo, 3 pessoas dançando, e ela ia corrigindo, ensinava pessoalmente. Então, vocês imaginam, né, Deus ensinar pessoalmente os movimentos e falar, esses são os movimentos da razão, né? Não deve dançar conforme a razão. Então, alguns fiéis estrangeiros falavam, mas por que vocês dançam em japonês? Né? Na época, eu não lembro se era um argentino ou se era um africano. Ele comentou, mas eu não estou dançando em japonês, eu estou dançando na língua de Oyasama. Então, é o sentimento nosso, né, em relação ao que foi ensinado. Se a gente achar que é japonês, achar que é difícil, vai ser japonês, vai ser difícil. Agora, quando a gente pega aquilo, né, e uma outra simulação, eu fiz aula de Tai Chi Chuan. Fiquei lá 1 hora e meia tentando acompanhar cada movimento, trabalhando com energia. Quando eu saí, parecia que eu estava andando nas nuvens, né? E cheguei em casa, capotei. Vou ter fúria, acho que se a gente ficar dançando também 1 hora e meia, mas assim, concentrado, né? E não errar, em tentar fazer o movimento correto. E como a gente fala, a gente não entende o que a gente está cantando, a gente pega para estudar um pouquinho, ver o que está expressando aquele movimento. Aí, isso é com o passar do tempo, né? É uma coisa que a gente consegue fazer. Se o Ayasama levou 3 anos para ensinar, a gente em 1 mês no Shuyoka para aprender, é uma lição de casa bem puxada, né? Mas a princípio a gente fala, para fazer o bolo a gente precisa de uma forma. Então essa forma é que é os movimentos, é o treino da dança em si. Aí depois o bolo que a gente vai fazer, a receita que a gente vai ter para colocar nessa forma, se ele vai ficar gostoso ou não, né, vai depender com que sentimento eu vou estar preparando esse bolo. Né? Então, a dança no sentido de, a princípio é difícil, né, mas imagina que a gente está preparando a nossa forma. Aí, conforme a gente vai assimilando, a gente vai começar a cantar, porque eu sei assim, a gente decora de certa forma. Aí, quando a gente pensa uma besteira, a gente erra. Isso eu já perguntei para tudo quanto é Kaizen. Você pensou besteira, assim, eu vou ter que ir embora, o que será que vai ter no almoço hoje? É batata, a gente erra. Né? Então, realmente é o nosso pensamento ligado diretamente com Deus, naquele momento, né? Que assim, ó, a gente faz a oferenda no altar, né? Oferece para Deus em termos de gratidão. E agora a gente oferece o nosso corpo dentro daquela roupa, né, bem vestida, ofertando esse corpo que foi tomado como empréstimo em forma de gratidão, expressando a nossa alegria, nossa gratidão de poder estar fazendo esses movimentos, né, e procurar fazer o melhor possível, em harmonia, né, com 6 elementos que estão dançando juntamente, o meu ponto de vista. Não sei se eu respondi, seu Luiz. Acho que a gente pode pensar também que isso é a interiorização do ensinamento, né? Porque nos hinos sagrados tem um resumo de todo o ensinamento, né? Apesar de estar em japonês, a gente pode, pelos movimentos, a gente de repente consegue aí deduzir um pouco do que está sendo cantado e dançado, não? Com certeza. Aí aproveitando, vou emendar mais uma pergunta. Hoje é legal, hein? São perguntas sem programação aí, chamada oral para os nossos convidados. Ó, o Marcelo Sawara pergunta assim, ó. Por que não estão sendo mais realizados encontros de casais nas regionais que teve um tempo atrás? Seria muito bom, porque está relacionado com o tema de hoje.
Bom, esse aí tem que perguntar para a Júlia Ciência, porque acho que quem organizava os encontros para casais deveria ser uma associação mais Fudinkai, né? Ah, Eu, particularmente, nunca participei, mas acho que seria muito importante. realmente, antigamente tinha esse curso para casais, né? Mas agora, porque o Dendocho tirou, eu não sei responder, não. Fico devendo essa resposta aí, porque não sei, não, né? Realmente, antigamente tinha, né? Tinha curso para os sucessores, que é o casal, né? O sucessor da igreja, né? E a esposa tinha esse curso e foi muito proveitoso para a gente mesmo, né? Agora, eu não sei por que que tiraram esse curso. E realmente a gente fala, né, que é bom ter mesmo, principalmente agora, os jovens, né, que precisa aprender bem o ensinamento da TNQ, né, é bom saber, principalmente do Kyokai, né? Então eu acho que deveria voltar mesmo esse curso. Eu aconselho a voltar, né? Agora, por que que o Dengocho tirou, eu não sei explicar. Agradecemos o Marcelo por trazer isso à tona, né? Aqui, alguma associação abraçará essa causa. É, eu vou dar essa na reunião lá, no Putinkai, né? Aí, Paulo, obrigada pela brecha, mas devolvo para você então a sua fala. Ficou faltando só a gravação, né, do condutor Jacques sobre o que fazer, né? Quais as ações para receber a graça plenamente. Bom, eu não estou à altura para falar, talvez, sobre relação a céu e terra, né? Tem um pouco tempo de casado, mas, assim, um pouco que eu já tenho essa experiência, eu já adquiri essa experiência, é que cada um tem seu momento, né? Cada um tem sua hora e a gente não podemos, assim, aqui fala uma palavra em Amazonas, fala avexar. Aqui fala muito essa palavra. Avexar é apressado, é uma pessoa assim muito assim inquieta e quer logo resolver. Essa paciência, essa empatia, essa essência do nosso espírito sempre tem que estar tranquilo. Então, corre do dia a dia, às vezes não dá tempo de realizar a dedicações no que ocorre, né? Às vezes tem uma desculpa que não dá, que isso, mas a gente não pode negligenciar dessa forma. Eu acredito que essa parte tanto serve para homem e mulher, não tem diferença, né? E que temos que sempre avançar para frente com o espírito positivo, pensando sempre, confiando na dedicação, né? E acreditando no ensinamento. Acho que é por aí. Tá certo, perfeito, Katia-san, né? Muito obrigada, então, né, pelas suas palavras, né? Com isso a gente finaliza, né, essa conversa, né, com o senhor, né? Muito obrigada, né, pela Muito sua obrigado, eu que participação agradeço. hoje. Muito obrigado por tudo, pela atenção. Eu sempre estou curtindo o podcast, viu? A gente aqui muito longe, mas mesmo assim eu coloco no grupo do Kyokai, que olha, hoje vai ter o podcast, então dá uma olhada aí, pessoal. Ah, Mas como ótimo, a eles, acho gente que agradece. isso, como eles não tem muito, às vezes, intimidade, ele não curte, assim, não dá o like, né? Mas eles estão vendo, sim. Ai, que ótimo, a gente agradece a audiência, né, do pessoal de Manaus, né, e desta vez com a presença do Kaitio-san e o Zen Kaitio-san, né, com certeza a audiência vai estourar, né? Então, muito obrigada, né, Kaitio-san, novamente, né? Obrigado, A gente agradece, agradeço. né? E então, uma boa noite para o senhor. Até a próxima. Boa noite, muito obrigado a todos. Saúde a todos. E eu também encerro aqui a participação na live de hoje, né? Obrigada a todos, adorei estar aqui com vocês novamente e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, então, reverendo
Jax, né? Porta de gravação. Um abraço aí para a esposa, Sensei Gisele, Yutaka, Reverendo Yutaka, Reverenda Júlia Sato e os respectivos cônjuges. Também muito obrigado aí pela companhia, né? Nesse momento de reflexão. Valeu, pessoal do chat. Mandou umas perguntas cabeludas aí, hein? Fica o convite aí, né? De ir lá no dia da cerimônia, né? No sábado, que antecede a cerimônia mensal do Dendote, lá da sede em Bauru. No sábado, por quê? Porque é aquela conversinha de corredor, né? Que a gente vai, encontra um, encontra o outro, pergunta isso, pergunta aquilo, né? É muito bom aquelas conversinhas do corredor, né? Muito obrigado. Por hoje, da minha parte, agradeço aqui a participação de todos, né? E eu passo os comentários para a Júlia. Oi, obrigada, Paulo, obrigada aos nossos convidados, né? A reverenda Julia Sato, reverendo Itakatanil e condutor, né, Jacques Otonari, e também a participação do chat, né, com essas perguntas extras, mas que foram bem importantes, né, também. Em relação a tudo que foi falado, né, sobre as duas providências, Izanagi e Izanami no Mikoto, eu acho que esse momento reflexão, né, é bem importante porque traz não só, né, o conhecimento sobre o ensinamento, mas também traz essas vivências, né, as experiências que cada um tem, né, e aí relacionado a essas duas providências, como que cada um, né, vive o relacionamento de casal, né, foi falado sobre equilíbrio, né, respeitar e aceitar as diferenças, né, complementar, também foi falado sobre a continuidade, né, a importância aí, né, dos filhos, das novas gerações para a continuidade, tem a semente, o viveiro, e isso, né, acaba gerando aí uma nova vida que vai dar continuidade. E quando a gente pensa nessas duas providências, né, o Kaitio-san Jacques Otonari fez já uma relação com o Otsutome, né, a segunda parte do Otsutome, e ele até falou, é feito uma única vez, né, para a gente aprender, né, as outras partes a gente repete o movimento, né, e o hino algumas vezes, e essa parte é uma parte única, né, então, está relacionada também com a criação, né, dos seres humanos aí. Então, agradecer, né, tudo que foi colocado. Com isso, a gente terminou a série, vamos dizer assim, das 10 providências, né? Falamos de cada uma delas e agora no final das duas. E no mês que vem, a gente, né, na nossa live, a gente vai fazer novamente essa série das 10 providências, porque elas estão relacionadas, né? A gente tentou fazer separadamente de uma forma talvez mais didática para poder aprofundar e, né, estudarmos, aprendermos mais, mas a gente sabe que elas estão relacionadas, né? Elas não atuam, né, isoladamente, muito pelo contrário, né? Elas se complementam. Então, muito obrigada aí pelo momento de reflexão de hoje e também pela participação do pessoal do chat. E a Irina, né, que conduziu aí as entrevistas hoje, né, à distância. Os convidados hoje tiveram aí chamada oral, sem treinamento em nada. Mas é muito interessante, né? Eu acho que mostra todo o conhecimento desses nossos convidados, né? Aqui no chat, ainda complementando, pessoal, é, vamos lá. O Luiz Farias fala assim: muito obrigada, reverenda, por suas respostas. Eu aprendi o Otstome e quero aprender os 12 hinos e como fazer os movimentos. Muito obrigada, responderam sim.
A Lúcia Tanaka coloca a reflexão dela. Também se relaciona ao fato de colocarmos em harmonia as nossas ações com as nossas falas. Eu já ouvi falar que o Otsutomi dançar os hinos sagrados representa o nível máximo de concentração, né? É o que o Yukitaka falou, pensou outra coisa, erra, né? É bem por aí, porque na verdade, na hora que a gente está dançando os hinos, a gente está pensando, está falando e está gesticulando, né? Então, é uma unicidade de nossa, né? Espiritualmente falando também. Então, isso diz que é a verdadeira honestidade, né? Quando a gente pensa, fala e faz a mesma coisa, né? A honestidade, a ser verdadeiro, diz que é isso. Então, a dança sagrada também representa a honestidade, né? Do espírito mesmo. Bom, isso é o que eu ouvi falar, né, pessoal? Eu estou complementando aqui, mas é isso que a Lúcia Taraka também coloca, né? Que é a harmonia das ações com a nossa fala. Então, o pessoal dos nossos convidados, Yutaka e Julia Sato, muito obrigada por hoje. Foram grandes ensinamentos, dicas e reflexões. E ainda aqui no chat, Tânia Mara ainda fala que foi muito gratificante o TNCast de hoje. O Marcelo também agradece o interesse dos convidados. É isso aí, pessoal. E aí, o que nós temos para os próximos eventos? Júlia. Bom, então nós teremos a nossa live no dia 21 de dezembro, né, às 20 horas. Dezembro, né, não esqueçam, até o dia 10 é o prazo para as inscrições do GACO, né, agora em janeiro. E nos encontraremos então no mês que vem novamente, tá? Muito obrigada a todos os convidados, obrigada, Regina, Paulo, né? Todo mundo que está acompanhando também pelo chat, assistindo. E também quem não posta no chat, né? Como o Kaitio-san Jacques disse, muitas pessoas assistem, nem sempre interagem ali no chat, mas estão acompanhando, então fica aí a nossa gratidão a todos. Muito obrigada. Lembrando que em janeiro, né, temos já a gente já começa correndo, né? Gaku, Tsudoi, Shuyoka, que é o seminário de 28 dias, e logo no começo de fevereiro, o seminário de 5 dias. Então, fiquem atentos aí à programação, né, da sede missionária de Dote Bauru, e para aprendermos, né, esse serviço que foi, como o Sensei Yotaka falou, ensinado diretamente por Deus, né? Esse é o sentimento que eu carrego comigo também quando eu estou fazendo o serviço. Muito obrigado a todos os convidados, a todos o pessoal que está assistindo ao vivo e também o pessoal que vai assistir depois. Um grande abraço. Eu também me despeço de vocês, pessoal. Agradeço a participação do chat. Penso no pessoal que assiste depois, né? A gravação é sempre válido. Muito obrigada. E última mensagem aqui no chat é o Wilson Kawasaki. Fala boa noite e muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Até o mês que vem. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.